Mas vamos que vamos, né? Uau, tá ok. Tá me saindo minha voz ali. O que é que eu ia fazer? Sim, botar meu celular para carregar, muito importante. Eu quero fazer um referendo aqui para mais tomadas aqui perto do professor, para eu ter como botar minhas coisas para carregar. Todos a favor, digam sim. Olha aí, pedido deferido, por gentileza aí, Samuel. Estou aguardando aí as tomadas, tá bom? Maravilha. Olha o corte do cara, tô olhando agora pela primeira vez. Minha touca. Tudo na régua. Podemos? Florzinha, deixa eu lhe perguntar. Você, a aula de hoje vai ser genética, tá bom? Você tem problema com a parte do Mendelismo 1, primeira lei de Mendel, ou você já quer que eu parta para a segunda lei de Mendel? Tá ótimo. Tá ótimo. Então vamos lá. Porque uma coisa interessante que tu está tratando aí, primeiro, ó, deixa eu só tratar contigo os conceitos básicos das termologias, porque muitos de vocês não sabem os conceitos básicos da genética e por isso fica errando questão. Quer ver só? Fala para mim, por exemplo, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, por exemplo. Genética. Tu sabe o que é um alelo? Você falou que é um gene. Gene, repete aí o que tu falou. Fragmento de DNA que contém uma característica, vamos botar assim? Uma característica. Pronto. E o alelo? Tá vendo? 98% dos alunos não sabe dizer o que é um alelo. Por exemplo, tu quer que eu trabalhe genética do sangue hoje, né? Beleza. Por exemplo, qual é o gene responsável pela determinação dos tipos sanguíneos? O gene responsável pelos tipos sanguíneos é o gene I, não é? E quem é que determina o tipo sanguíneo A? E A, não precisa falar Izão, não. É IA, pronto. É isso que determina o tipo sanguíneo A. Se ele tiver IAizinho ou IAIA, vai ser tipo A, concorda? Concorda? Para o tipo B, quem é? E para o tipo O, Izinho. Ele é o responsável pela transferência do caractere que pode dar ao indivíduo o tipo sanguíneo O. Tu percebe que eu tenho o gene I e eu tenho 3 variantes do gene I. Esses são os alelos. Logo, alelo é a variação do mesmo gene. Eu tenho o gene I e eu tenho 3 variações. Eu tenho IA, IB e o Izinho. Esses são os alelos. Quando eu falo, por exemplo, para ti de azão e azinho, qual é a primeira letra do alfabeto? É o A maiúsculo ou minúsculo? Ninguém te ensina isso, não importa. Nós vamos entender que a primeira letra do alfabeto é o A. Só que eu tenho o A maiúsculo, o A minúsculo, o A acento agudo, o A acento acraseado, a tio, o A trema,
Não existe mais. Mas na nossa língua, não, mas em outras línguas existe. Mas existe o A trema. Tu concorda comigo? Então eu tenho variações da letra, portanto é por isso que a gente usa o azão e o azinho. Eu estou falando de alelos. Variação do gene A. Expandiu? Dilatou? Ótimo. Então, o alelo o que é? É a variação de um gene. E muitos de vocês erram, não sabem. Entendeu? Aí os conceitos padrões, né, que vocês estão acostumados. Por exemplo, genótipo. Vamos voltar isso por último. Dominância. Recessividade. Genótipo e o fenótipo. Bom? O que é a dominância? É quando um alelo, ó, a variação de um gene, né? Quando um alelo suprime a expressão de outro. Logo, ele é dominante sobre. O azão, ele não permite que o azinho se manifeste. Suprimiu a expressão desse caractere. Pegou a visão? Já a recessividade, geralmente representado pela letra maiúscula, né? Vamos botar aqui para a gente lembrar do azão. Recessividade, o que é? Ou melhor, o recessivo é o alelo. Isso. Só se manifesta na ausência do dominante. Ele só se manifesta na ausência do dominante. Ou seja, para que ele se manifeste, eu preciso ter ele em homozigose, né? Que é o quê? O azinho, azinho. Homozigose, alelos iguais, heterozigose, alelos diferentes. Né? Genótipo, nada mais do que a carga genética de um indivíduo. A bagagem, né? Vamos botar bagagem, acho mais legal. Oi? Não ficará? Ah, tu não quer assistir aula? Não é? Ela poderia estar vindo aqui pegar as coisas, né? É, mas eu estava tirando ela de tempo, eu já entendi desde a primeira vez. Vamos lá. E o fenótipo é o quê? É a expressão do genótipo. Do genótipo. É a expressão do genótipo em modo, em forma observável, fisicamente. E isso que tu falou. O fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. Beleza? Ou seja, existem características genotípicas que a gente vai manifestar, porém, elas podem ser alteradas, né? Podem ser comprometidas pelo ambiente que a gente vive, né? O meio que a gente vive altera isso daí. Beleza? Unbelievable! Incrível, né? E aí tu chega para mim e fala assim, professor, gostei,
mas eu quero que o senhor fale para mim sobre herança sanguínea. Mas deixa eu te contar uma coisa. Para a gente trabalhar a herança sanguínea, a gente vai ter que trabalhar um conceito que muitos de vocês esquecem, que se chama alelos múltiplos. Porque, como tu pode ver, eu tenho um único tipo de gene com 3 variações. Então, os alelos múltiplos, nós temos a manifestação de diversos genes variantes daquele gene original, ou seja, nós temos diversos alelos possíveis, tá? Então, olha só, olha aqui, olha. Vamos aqui trabalhar alelos múltiplos. Alelos múltiplos. Ok? Nos alelos múltiplos, eu tenho diversos alelos para um mesmo gene. Eu tenho também uma interação de, isso aqui é coisa que eu chamo de maior dominância e menor dominância. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui o gene A. O gene A, eu vou ter a manifestação A1, A2, A3 e Azinho, por exemplo. Ou seja, um mesmo alelo, o que é um alelo? Botei ali, ó. Muitos de vocês esquecem. Alelo é a variação de um gene. Se eu tenho, por exemplo, o gene I, o gene IA, IB e Izinho, eu tenho 3 variações para o gene I. Se eu tenho aqui o gene A, eu tenho 4 variações para o gene A. A1, A2, A3 e Azinho. Ó. E a gente vê isso aqui normalmente fazendo uma interação entre as manifestações fenotípicas. A gente vê isso muito aonde? Em coelhos, em roedores, animais com pelugem, com um pelo, com características muito específicas. No entanto, eles têm uma relação de maior dominância e menor dominância. O professor, me mostra, vamos lá. Silêncio fúnebre, né? Mentirosa. Não, não pode. Fala, Helena. Se não sabe desenhar um coelho, faz um círculo e escreve coelho dentro. Posso. Mas eu falei de polialelia. Tola. A polialelia. Eu vou trabalhar isso com vocês hoje na lei segunda lei de Mendes. Pronto. Vai. Isso tudo hoje não. Eu posso trabalhar isso amanhã também, né? Porque são 2 aulas, né?
Mas não vai dar para ver tudo isso hoje, não. Uhum. Mas é bom. Não. Sim. Não. Putz. Viu? Olha só, gente. Por exemplo, trouxe aqui um dos exemplos mais clássicos que nós temos na polialelia, que é justamente a interação entre a pelugem de coelhos. Né? Nós temos aqui a pelugem agouti, conhecida também como a pelugem selvagem, que é a pelugem de lebre, que é uma pelugem cinza escura, de pelo grosso, duro. Eu vou ter a pelagem chinchila, que é uma pelagem cinza aveludada. Eu vou ter a pelagem Himalaia, que o coelho ele vai apresentar certas áreas do corpo dele com manchas escuras em determinadas posições, né, nas pontas das orelhas, na ponta do rabinho, às vezes aqui ó, na ponta das patinhas, né? Então eu vou ter um coelho com a pelagem Himalaia e eu tenho ali o coelho sem nenhuma pigmentação, nem nos olhos e nem no pelo, chamado coelho albino, né? E percebam que eu tenho alelos representando, alelos diferentes representando. Percebam que sempre é sobre a letra C, né? Ou seja, é o gene C com a manifestação Czão, que eu tenho aqui a dominância absoluta. Logo, a pelagem agouti, ela é mais dominante sobre a pelagem chinchila. A pelagem chinchila, ela é mais dominante do que a pelagem himalaia. E a pelagem Himalaia é mais dominante do que a pelagem albina. Logo, por transferência, a pelagem agouti domina sobre chinchila, Himalaia e albino. A pelagem chinchila ela é dominante sobre Himalaia e albino. A Himalaia é dominante sobre albino e albino domina ninguém. Beleza? Se eu quiser fazer uma tabela aqui, ó, desse tipo de pelagem, eu faço assim, ó, fenótipo. E eu boto aqui, ó, genótipo. Tem aqui. Vamos desligar um. Aí eu fico curtindo o meu espaço aqui, faz resfriado. Beleza? Vamos lá. Por exemplo, vou botar aqui, ó, agouti, chinchila, Himalaia e albino. Pergunto para vocês, quais são os genótipos possíveis para o indivíduo agouti? Vamos lá. Eu posso ter ele homozigose, cesão. Eu posso ter ele em heterozigose para chinchila, cesão, CCH. Eu posso ter ele em heterozigose para Himalaia, cesão, CH. E eu posso ter ele em heterozigose para albino, cesão, C5. Não é? Para chinchila, eu tenho o quê? Eu tenho em homozigose, CCH, CCH. Eu tenho CCH, CH. E eu tenho CH, Czinho. Para Himalaia, eu tenho a homozigose CH, e eu tenho a heterozigose Czão, CH, desculpa, Czinho. E para albino, eu tenho apenas o quê? Czinho, é a única hipótese. Tá bom? É a única hipótese. Aí eu pergunto para vocês. Eu decidi cruzar um agouti heterozigoto para chinchila
com um Himalaia heterozigoto para albino. Quais os fenótipos que vão nascer desse cruzamento? Faça um para mim. Aqui, ó. Se eu cruzar um agute heterozigoto para chinchila com uma Himalaia heterozigoto para albino, nasce o quê? Meu talento inútil. Incrível, né? Tem que saber assoviar com a boca frouxa, assim, ó. Aí tu tem que pegar esse momento desse sopro e... Olha só. A receita para o sucesso aqui é tu não se largar, tu não se desprender do diagrama de Punnett. O diagrama de Punnett, aquele chiqueirinho, né, aquele jogo da velha, ele vai te ajudar e muito nesse momento. Olha só. É isso que eu... Mas ele é heterozigoto para albino. Tá vendo aqui, ó? Heterozigoto para albino. Olha só. Agute heterozigoto para chinchila. Qual é o genótipo? Czão CH, né? Czão CCH. Então, eu vou botar aqui, ó. Czão CH. Qual é esse aqui? Himalaia heterozigoto para albino. Qual é o genótipo? CH, Czinho, né não? Aí o que é que eu faço agora? Eu uno os gametas. Vamos lá. Czão CH, CCH, CH, Czão Czinho, CCH, Czinho. Nasceu o quê? Não, nada de 3 agutes. 2 agutes e 2 chinchilas. Olha só. Czão CH. Qual é essa pelagem? Agute. Czão Czinho. Qual é a pelagem? Agute. CCH, CH. Qual é a pelagem? CCH, Czinho. Chinchila. 50% nasceu agute, 50% nasceu chinchila. Viu aí como ele é escorregadio? É fácil, mas escorregadio. Mas aí é que tá. Tu tem que, se tu conseguir, como é que funciona na minha cabeça? Eu faço eu vou diminuindo o número de letras. Por exemplo, eu boto aqui, ó. Tu poderia botar C, AG, então CS de selvagem. Aí vai diminuindo, ó. CCH, CH, Czinho. E aí tu vai ter que lembrar que esse é maior do que esse, que é maior do que esse, que é maior do que esse. Faz isso aqui do lado, que na hora que tu fizesse esse cruzamento, que ele é um princípio básico de primeira lei de Mendel, tu ia conseguir ter o quê? A determinação dos fenótipos. Show? Aí agora, convertendo a aula para aquilo que tu tinha me pedido. Agora que a gente já sabe como funciona a polialelia, né? Ou os alelos múltiplos na questão. Os alelos múltiplos, nesse caso, do sistema ABO, ele vai ter uma pequena alteração. Sabe o que é? Não, é porque eu usei a palavra errada. Deu um tipo de um pequeno AVC, um aneurisma, e eu falei de polialelia. São vários alelos sendo utilizados no processo de... Isso. Isso. Também. Também. Mas aí tu já pode estar entrando em herança qualitativa. Que tem.
Alelos múltiplos. Uma outra classificação. Alelos. Nossa, que ela foi muito rápida. Eu chego. Quer dizer que. Vamos lá, o sistema BO, qual é a grande diferença? Você percebe que aqui eu sempre vou ter um caractere, um alelo, que ele é mais dominante do que o outro, né? Só que o que acontece se, porventura, eu tiver isso aqui, ó. O que acontece com o tipo sanguíneo? Eu tenho um tipo AB. Qual é a grande diferença desse tipo de alelos múltiplos para esse? É que aqui eu vou ter o fator de codominância. Então, no sistema BO, eu tenho alelos múltiplos mais codominância. Show? Então vamos aqui, ó. Sabendo disso, né? Vamos fazer aqui a conceituação do processo do sistema BO e sistema RH. Bem rapidinho. Tipo, alelo, aglutinogênio e as aglutininas. Vamos lá. Tipo sanguíneo. Sabemos que temos o A, o B, o AB e o O. Pronto. Quais são os alelos possíveis para o tipo A? Homozigose, né? IA, IA, e a heterozigose, que é IA, Izinho. Para o tipo B, IB, IB e o IB, Izinho. Para o tipo AB, IA, IB, e para o tipo O, Izinho, Izinho. Que, na verdade, o tipo O ele era batizado como tipo 0. Por quê? Porque nós estamos falando da ausência de aglutinogênios na superfície da hemácia. Ou seja, o sistema BO ele está falando sobre os genótipos e a manifestação de determinadas proteínas que ficam na superfície das hemácias. Por exemplo, quem nunca viu isso, né? Tem aqui a hemácia, essa outra hemácia aqui. Isso, ele tem ausência de aglutinogênios na hemácia. Não, é muito bom, cara. Eu sou O positivo. Eu sou O positivo. Então, ela é exclusiva. Mas isso é uma merda, porque tu doa pra todo mundo, mas só recebe de ti. Trouxa. Quem contou? Fonte, fatos curiosos. A mais gata. Ê, Goiás. Eu não. Vocês são muito coisadas. Eu tô achando que foi ela aí que veio hoje aqui pra aula, né, Letícia, e desalinhou o universo. Então, não duvido nada. E ela vai vir numa Shinerai. Vamos lá. A pessoa, o que é uma Shinerai?
É aquelas mobiletes suadentas. Mobilete. Shinerai. É uma Shinerai. Mobilete. Ela, ao invés de vir num cavalo gloriosa, ela vem na Shinerai. Betinha. Entendeu? Vamos lá, ó. Bem rapidinho. Aqui eu desenhei algumas hemácias, tecnicamente falando, tá? Abram a licença poética, tá? Eu tenho aqui algumas hemácias. E funciona mais ou menos assim. Quando analisaram a superfície da primeira hemácia, eles detectaram proteínas, e essas proteínas elas eram meio arredondadas. E aí classificaram essa proteína como a tipo 1, ou conhecida como proteína tipo A. Então, nós temos aqui o primeiro tipo de aglutinogênio. Olharam para ela e disseram, olha, nós temos uma hemácia tipo A. Olharam para essa e elas perceberam uma proteína mais quadradinha, mais pontiaguda, às vezes até triangular. E eles chamaram ela de tipo hemácia tipo 2, ou proteína tipo 2, classificaram como tipo B. Aqui eles perceberam a presença das duas proteínas na superfície da hemácia. Portanto, eles chamaram de AB, porque as duas características estão sendo manifestadas simultaneamente. Isso é a definição de codominância. Quando eu tenho dois caracteres que são dominantes e quando eles estão presentes no indivíduo, eles são manifestados equitativamente. Ou seja, o mesmo indivíduo vai estar manifestando tanto a proteína A quanto a proteína B. Portanto, ele é um AB. E para finalizar, nós temos aqui o tipo 0, ou o tipo O, já que ele não manifesta essas proteínas na superfície das suas hemácias. Então, eu tenho aqui os aglutinogênios. Na tipo A, eu tenho o aglutinogênio tipo A. No B, eu tenho o aglutinogênio tipo B. Aí, aqui, aluno erra. Eu pergunto, qual é o aglutinogênio aqui? Aí ele fala, o aglutinogênio AB. Não existe isso. Eu tenho o tipo A e o tipo B. Entendeu? Eu tenho os dois aglutinogênios sendo manifestados simultaneamente na superfície da hemácia. E no izinho, eu tenho nenhum. Na verdade, colocaram 0 e a pessoa leu O. E aí pegou. Entendeu? Já nos aglutininas, o que são as aglutininas, pessoal? O que é isso? São os anticorpos. Tem sim. Você tem mais do que qualquer outra pessoa. Por isso que você não recebe de ninguém, só do seu. Toda voltura, olhando assim, lá de cima, assim, da sacada, assim. Pode falar, não? Pronto, obrigado. Harry Potter, Senhor dos Anéis, Nárnia, Crepúsculo, eu sei tudo, pode botar. Vamos lá. Eu gosto. Eu não gosto de Percy Jackson. Percy Jackson, tá? E nem de Jogos Vorazes. Nem de Percy Jackson, nem de Jogos Vorazes. Não gosto, não, assim, ó. Vamos lá, ó. Aglutininas. Poxa, eu sou o tipo A. Quais tipos de anticorpos o indivíduo tipo A lhe produz? O anti-B. O tipo B ele produz o anti-A. O tipo AB, se ele tem tanto a proteína A quanto a proteína B, se eu colocar o sangue tipo A, ele reconhece como sendo dele. Se eu colocar a proteína B, ele também reconhece como sendo dele. Portanto, ele nunca vai rejeitar um tipo sanguíneo. Portanto, ele é um ausente os anticorpos. Já o tipo O, ele produz tanto anti-A, como ele também produz o anti-B. O que nos leva, posso apagar o primeiro quadro, gente? Encolher a barriga, né? Tem negócio de grupo aqui, não. Posso pagar? Vamos aqui, ó. Deixa
Deixa eu pensar. Sim. O que nos leva aos processos de transfusão, né? Vocês não estão entendendo a aula? Ah, tá. Que é muito importante, né? Vamos lá, né? Nós entendemos que cada um desses tipos sanguíneos, eles se toleram. Portanto, o AB2 recebe para B, o A2 recebe para A, B2 recebe para B e O2 recebe para O. No entanto, a ausência de proteínas na superfície da hemácia do tipo 0, ela é tolerável para todos. Logo, eu posso doar o O para o A, eu posso doar o O para o B, e eu posso doar o O para o AB. Já o tipo AB, ele tolera a proteína A e ele também tolera a proteína B. Por isso, eu sempre falo que o tipo O, ele é de um tipo doador, não é universal ainda, porque não estamos falando do fator RH. Então, eu sempre falo que este cara aqui, ele é do tipo doador e que esse cara é do tipo receptor. A universalidade dos processos de doação e recepção vai vir com a chegada do fator RH, ok? O que é o fator RH, prof? O fator RH, como eu queria que fosse uma luz digital para fazer assim. Arrastava para cá, né? Pegava aqui, assim, botava aqui para continuar. O fator RH, gente. Nos meus sonhos mais. Nos meus sonhos. Não, lousa digital não é assim. Vamos lá. Depois que descobriram as proteínas das hemácias, falaram: pronto, resolvemos problemas. Vou pegar o sangue da raiz. Não, tu não me falou o teu nome ainda. Vou pegar o sangue da Raíssa, vou colocar na Beatriz, o sangue da Raíssa é A, da Beatriz é A. Quando eu colocar o sangue dela nela, vai dar certo. Botei nela, ela convulsionou, morreu. Aí a Raíssa ficou, oxe. Aí eu fiquei assim, oxe também, foi o que fiz. Até que decidiram, até que perceberam que existiam outros fatores dentro do sangue que estavam gerando coagulação, rejeição no processo de transfusão. Isso, é sobre isso que a gente vai falar agora. Tem o MN e tem o famoso sangue dourado. A raiz quadrada vezes x, quadrado do primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo, mais 2 vezes o AB. É isso? Então vamos lá. Aí decidiram fazer os testes, né? E aí eles chamaram um macaquinho da espécie Rhesus. E esse macaquinho ele foi homenageado, sendo chamado o fator RH. O macaco Rhesus foi o experimentado nessa questão aí e descobriram o fator RH. E o fator RH, o que ele é? Lembra que eu estava falando de proteínas na superfície da hemácia? Agora eu estou falando de proteínas que estão presentes aonde? Do plasma sanguíneo. São proteínas do plasma sanguíneo, da parte líquida do sangue. Existem proteínas ali dispersas. E, no caso, como é que eu classifico o fator RH, tio? Vamos aqui. Se eu for um indivíduo RH positivo, olha como é legal. Significa que o sujeito tem essas proteínas. Se ele for RH negativo, significa que ele não tem essas proteínas. Pronto, morreu. Ou seja, não existem tipos de proteínas RH. Se você tem essas proteínas, essa proteína é igual para todo mundo. Por isso que se eu for RH positivo e tu for RH positivo, eu vou reconhecer o teu RH e tu reconhece o meu. Ok?
E nos processos de transfusão, prof, como é que funciona? Bem assim, ó. Ah, antes de eu fazer isso. Pois nem. Perfeito. Olha só, para eu lembrar a questão genotípica e fenotípica, eu vou utilizar isso aqui. O fator RH é uma característica dominante ou recessiva? Dominante. Portanto, se eu for um indivíduo RH positivo, eu tenho as duas possíveis manifestações. Eu tenho Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E para eu ser RH negativo, eu só tenho uma manifestação possível, Rzinho, Rzinho. Beleza? Vamos pegar aqui. Transfusões. Aí, vamos lá. Se eu fizer uma transfusão, por exemplo, do RH negativo para o RH positivo, dá certo ou dá errado? Dá certo. Como assim, professor? Poxa, se o RH negativo é a ausência das proteínas do plasma, o RH positivo vai coagular o quê? Tá entendendo? É como se eu jogasse nada em alguma coisa. Nada acontece. Portanto, sem problemas, deu bom. Se eu jogar RH positivo com RH positivo, falei para vocês, não existem variações de RH. Logo, o meu RH é igual ao teu é igual ao meu, então não vai dar problema, porque eu vou pensar que é o meu próprio RH. Se eu lançar RH negativo em negativo, se eu jogar nada em nada, o que é que acontece? Nada. Portanto, eu não vou ter problemas, não vou ter estresse no processo de coagulação. Agora, se eu lançar um RH positivo, eu sou O positivo, você é O negativa. Se eu doar o meu sangue para você, as proteínas presentes no meu plasma sanguíneo vai fazer com que você faça o quê? Inicie um ataque, produção de anticorpos contra essas proteínas estranhas. E você vai ter processos de coagulação sanguínea e convulsões. Portanto, eu vou ter o estado ruim do processo da transfusão aqui. Hã? Morre mesmo. Agora, uma coisa que eu perguntei para o meu professor. Professor, suponhamos, tu é O negativo, tu é a mais recessiva possível. Tu é Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Se você é um tipo O e tu pode produzir anticorpos anti-A e anti-B, ou seja, tu rejeita tanto A quanto B, como é que tu pode ser uma doadora universal? Perfeito, mas tu não tem a capacidade de produção do anti-A e do anti-B? Por que, que os teus anticorpos anti-A e anti-B não atacam eles? Tá vendo? Sim. Mas sabe por quê? Porque tu, apesar de tu ter a capacidade de produzir o anti-A e o anti-B, tu não tem eles aí no teu sangue. O seu corpício, ele é virgem. O teu corpo, ele pensa que o teu corpo é o único corpo do universo. Tu entende isso? Então, para ele, para o teu sistema circulatório, pensa, não existe nenhum tipo de proteína, portanto, as minhas proteínas são as únicas na face da Terra. Então, tu nunca entrou em contato com o tipo sanguíneo A, tu nunca entrou em contato com o tipo sanguíneo B, e tu nunca entrou em contato com o fator RH positivo. Portanto, o teu sangue, ele é totalmente recessivo e tu nunca produziu esses anticorpos. Agora, se você entrasse em contato, se eu acidentalmente, sei lá, iniciasse uma transfusão direta em ti, colocasse aí, sei lá, 5 ml de sangue O positivo. 5 ml. Começasse a circular em ti. O que que teu corpo ia fazer? Tu ia iniciar um processo de produção de anticorpos contra esse meu RH. E a partir daí, tu, ó, tá vacinada. Tu produziu anticorpos contra essa proteína estranha.
Suave. Hã? É o contrário. É a criança que é positiva e a mãe é o negativo. Posso apagar? E é sobre isso que ela pediu para eu falar. Por isso que eu estou seguindo essa linha de raciocínio. Porque quando vocês não estavam, ela já tinha me pedido algumas coisas específicas. E aí eu estou caminhando dentro desse conteúdo especificamente, tá? Posso apagar o segundo quadro? Tá de boa aula, né, gente? Vamos lá. Como é que funciona a conceituação da eritroblastose fetal? Eu vou colocar em prática o meu conhecimento sobre o fator RH. Ele nada tem a ver com antipagem sanguínea. Ele só tem a ver com o fator RH, não é com o sistema BO. Ok? Vamos aqui, ó. É porque, como é uma característica genética hereditária, ele não recebeu nem o alelo A e nem o alelo B, portanto, lembra que a gente falou sobre isso na nossa aula de genética? Qual é a importância do DNA? Qual é a função do DNA? Ele vai determinar, ele vai traçar dentro da tua célula quais são as proteínas que tu vai produzir. Lembra do processo? Síntese de RNA mensageiro, tradução, transcrição? Perfeito. Então, como tu não carrega esse gene, esse alelo, tu não produz essa proteína. Aglutinogênio, aglutininas, o que foi? AB é a mesma coisa, porque você não. É até uma questão de coerência. Se ele tolera a proteína A que ele produz, a proteína B, ele vai rejeitar o quê? Se só existem esses três tipos de manifestações fenotípicas: o O, o A e o B. Pegou a visão? Agora, olha só. Deixa eu só fazer aqui um lereado antes de eu entrar em eritroplastose fetal, porque ela falou um negócio que me deixou resoluto. Deixa eu fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E rapaz, 8. Olha só. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui é o que eu quero ver, hein? Will? Zero surpresa. Helena, mulher. É porque vocês não conhecem a história da Helena.
Ai. Vocês... Mas tem que assistir no YouTube. É o cara fazendo. Você tem que entender que ele tá caracterizado. Ele faz tudo coisa. Eu contei paradas. Isso tá legal. Ai, ai. Tô aqui horrível. Os dois. A positivo. A negativo. B positivo. Não, foi isso não. É realmente. Ele levou a Kenga para fazer as coisas, mas ele agrediu ela até que ela decidiu devolver o dinheiro. Pois é. Então, aí existem moral da história. A moral da história é que existem coisas que o dinheiro não vale a pena. É só isso. Mas é verdade. Não, cara, vocês. Isso! Aí vocês vão me julgar também. Vai me julgar também. Vai me julgar. Vai me repreender. Olha, aí a outra, ó, todo mundo morrendo, aí a Raíssa, eu não gostei. Eu não estou rindo. Vocês são terríveis. Ela é... Ah, mas é o meu humor favorito. Eu adoro esse. É. Ela pensa nas pessoas morrendo afogadas e gritando. É tipo isso. Vamos lá. Pessoal, quais os tipos. Pessoal, é o seguinte. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigado. Vamos lá, gente. Ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó. Eu chamei 8 pessoas, tá? E de cada pessoa eu coletei 3 gotas de sangue. Daí eu expus essas gotas de sangue contra soros, tá? Alguns soros que vão conter as aglutininas, no caso, a anti-A, a anti-B e também os anticorpos que atacam o fator RH. Pergunto para vocês, qual o tipo sanguíneo do indivíduo 1, do indivíduo 2, do 3, do 4, 5, 6, 7, 8, 9? Uhum. Sim. Uhum. Perfeito. Isso. Vai, 4. Certo. Pronto. Perfeito. Isso. Aham. Tu errou todos até agora. É sério. Tu tem que entender, ó. Vamos falar de. Mas deixa eu só trazer uma. Deixa eu falar um exemplo bem. Não, mas deixa eu falar. Porque eu vou trazer agora um cunho teórico que vai clarear a mente dela. Eu acredito que tu vai acertar. Mas deixa eu falar, ó. Vamos supor, tá? Que vocês desenvolvam uma bomba anti-homem. Vocês batizam ela de bomba anti-cueca. Aí tu traz essa bomba para cá, olha, ela é uma bomba anti-cueca. E tu detona ela aqui dentro. Quem vai morrer aqui dentro dessa sala? Somente eu. E se eu explodir uma bomba anti-mulher, vocês morrem ou não. Portanto, se eu tenho aqui um soro anti-A, ele vai coagular quem? O tipo sanguíneo A. E se eu tenho um soro anti-B, ele vai coagular quem? B. Vai coagular B. E se eu tenho um anti-RH, ele vai coagular quem? Fator RH.
Portanto, somente aqueles que apresentarem coagulação reagiu ao soro reagente. Portanto, se eu botei o anti-A, ele reagiu para A, não reagiu para B e reagiu para RH, qual é o tipo sanguíneo? Não. A positivo. Ele reagiu para A e para o RH. Lembra, se tem o RH aqui, ele reagiu, portanto, coagulou, ou seja, tem RH positivo. B negativo, porque ele não tem o tipo sanguíneo A e nem tem fator RH, portanto, ele é um B negativo. Aqui um AB negativo. Ah, olha aí, aparecendo as coisas. O negativo, o teu, ó. Se tu fizer esse exame de sangue, fica assim, o teu sangue. Aê! Mas isso aqui cai muito, cara. Cai muito. E muitos de vocês se confundem, porque vocês esquecem desse princípio da coagulação e do que significa ser RH positivo. Mas não deu certo. Tu tem que entender que é um anti-A. Então, se ele é anti-A, ele vai coagular quem? A. Se ele é anti-B, ele vai coagular quem? B. Ele é anti o B. É o princípio da bomba anti-cueca e anti-calcinha aqui que eu tô colocando. Podemos. Tá faltando. Tá faltando só fator RH e aí a gente cai para dentro dessa. Mas não fator RH, não. Como é eritroblastose fetal? Ela me pediu, cara. Esse da aula. Eu não. Então tá, então. É 16. 16. Nossa. Eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Vamos aqui. Qual é o conceito, né? Basicamente. Tu é casada? Ué, por que tá todo mundo rindo? Tipo assim, ela é incapaz de conseguir um marido? Eu não tô entendendo, não. Ela é uma mulher absolutamente capaz de obter um marido. Hey! Olha aí! A menina lá da... Ô, tudo bem? Alô? Show? Oi, oi. Oi, oi. Pronto, agora foi. Ai, ai, ai. A menina me desestabilizou agora. Vamos lá, né, gente? Pessoal, o que é a eritroblastose fetal, né? Nós temos aqui a Ana Prenha, né? Ela é espanhola, Ana Prenha, porque ela fica prenha. Sério? Legal. Acho tão legal quando essas coisas acontecem. Vamos lá, a Ana Prenha, ela tá prenha, né? Só que ela tem um detalhe, ela é de RH negativo, ok? E ela está grávida de um sujeito, tá?
cujo o fator RH dele é um RH positivo. Mas não é qualquer RH positivo, ele é o Rzão, cara. Ou seja, todos os filhos que ele tiver com ela, faz aí, primeira lei de Mendes, se eu cruzar Rzão, com Rzinho, nasce o quê, gente? Todos os filhos nascerão Rzinho, logo nascerão o quê? Fator RH positivo. E aí acontece que o bebê da Ana Prenha, que está aqui dentro, ele herdou o fator RH do pai. Ele é RH positivo. E durante o processo gestacional, né, nos primeiros 4 meses, inicia a consolidação da formação do saco vitelínico, produção lá do cordão umbilical e etc. E inicia-se ali, então, o processo nutricional do bebê, diretamente vindo da mãe. Resultado, o sangue da mãe começa a liberar, aliás, o sangue do bebê começa a liberar fator RH na corrente sanguínea da mãe. E a mãe, ao longo dos meses, né? Uma mãe que não fez pré-natal, que não sabe o tipo sanguíneo do marido, nem o próprio tipo sanguíneo, que vive ali nas regiões ribeirinhas, longe de um acesso de saúde de qualidade, longe do SUS, longe de cuidado, aldeias indígenas, você vai ter aí uma série de casos como esse acontecendo nessas regiões. A mulher, ela desenvolve o bebê, enquanto ela também está produzindo o quê? Anticorpos anti-RH. Beleza? Ela está aqui produzindo esses anticorpos. E quando o bebê nasce, um pouco desses anticorpos podem já estar atacando o bebê. Mas o fato é que o bebê nasce. Ele nasce, ele sobrevive normalmente. Mas ele pode nascer com alguns problemas. Geralmente problemas hepáticos. Por quê? Porque o fator RH, desculpa, os anticorpos anti-RH, eles vão atacar especialmente as hemácias. Eles atacam as hemácias. Eles destroem as hemácias. E quando eu destruo as hemácias, meu povo, quando eu destruo as hemácias, o que é que eu libero? Destruir uma hemácia. O que é que sai dela? Sai uma substância de cor amarelada, uma proteína, que ela é tóxica. Essa proteína, ela se chama bilirrubina. Se chama bilirrubina. E a bilirrubina, por ser tóxica, ela, se em excesso, o teu fígado fica estressado e não consegue metabolizar essa bilirrubina. O que é que o fígado faz? Ele metaboliza a bilirrubina. A bilirrubina, ela tem que ser metabolizada no fígado. E após ser metabolizada no fígado, ela é mandada para 2 lugares possíveis: ou para os rins, ou para o intestino. Intestino grosso. É tudo. Caraca, mano, tu é igual uma aluna minha. Mas tu bebe quantos litros d'água por dia? Valha. Cara, eu tenho um trauma. Uma aluna me traumatizou, porque tinha uma aluna que eu chegava na sala, ensino médio, né? Terceiro ano, segundo ano. Chegava em sala e ela sempre estava na porta. Pessoal, deixa no banheiro? Aí eu, vai, toda vida. Vai, toda vida. Eu chegava, ela deixa no banheiro, vai. E ela ia. Só que teve uma vez que eu tava meio acelerado e tal. Cheguei assim, ela, pessoal, deixa no banheiro? Vai não. Eu entrei, fechei logo todo mundo lá dentro, começou, tal. Quando eu dou fé, a menina tá de cabeça baixa e chorando. Aí eu cheguei assim pra ela, o que foi, Valha? O que foi? Tá bem? Ela olhou dentro dos meus olhos. Cara, sabe quando a pessoa olha nos teus olhos? Ela pegou nas minhas 2 mãos, assim, ó. Quando a pessoa pega nas 2 mãos, ela não olha dentro da tua alma, né? Ela olhou assim, ó, professor, eu só tenho um rim. E esse rim que eu tenho funciona 20%. Aí eu, pois vai, né? Eu não fazia ideia. Aí quando ela voltou, eu cheguei para ela, ó, na moral, a culpa é tua. Aí ela, por quê? Porque se eu fosse, eu chegava, oi, tudo bem, eu sou o Theo, eu só tenho um rim, 20% do outro.
Quer dizer, tu já entrou na vida no Serasa. Tu entende isso? Porque, por exemplo, teve um americano que ele nasceu com 3, né? Tu sabe que no mercado negro, um rim custa $400.000. Então ele já nasceu com uma poupança. E tu nasceu no Serasa, negativa. Hã? Tu teve que tirar. Ah, tá. Tu teve que tirar o teu rim que não funcionava. Para você que está assistindo essa aula, nós estamos descobrindo que existem vários seres humanos incompletos nessa sala. Alguns aí estão aqui a 80%, outros estão aqui a 90%, mas estamos firme e forte rumo à aprovação. Tamo junto, hein? Vamos lá. Minha Nossa Senhora. Nossa, como ela é gananciosa, muquirana. Eu acho que Deus, vendo a coisa assim toda, assim, vamos tirar os ovários dela. Ela não vai querer fazer, né? Tu perdeu 1 quilo nessa cirurgia. Pesado. Mas aí tu tá tomando injeções de progesterona, pá. Sempre, né? Dia sim, dia não. Que rim esforçado esse que tu tem. Pessoal, vamos lá, né? Não, eu tô transpirando com a situação, é sério. Não tá um clima tenso, né? Oi, gente, vamos lá. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Vamos lá, gente. Gente, a bilirrubina, depois que ela é metabolizada, calem as bocas. Vamos lá, depois que a bilirrubina ela é metabolizada no fígado, ela é mandada para os rins em forma de quê? Urobilina. E no intestino ela é convertida em estercobilina. Da cor amarela. A bilirrubina, por ela ser amarela, caso ela não seja metabolizada, caso ela não passe por isso, ela causa um sintoma conhecido como icterícia, que é a amarelidão dos olhos e da pele. Ou seja, se o fígado não está fazendo isso, a bilirrubina se acumula no teu corpo. Então é ela que dá a cor amarela para a urina e é ela que dá a cor amarela nas fezes. Mas, professor, meu cocô é marrom. Na verdade, ele é um amarelo escuro. Se você põe qualquer aplicativo de gerência de cores, você colocar lá com amarelo e você retira o brilho, ele fica um tom sépia escuro semelhante ao marrom, que é a cor do teu cocô. É. Entendeu? É isso que a eritroblastose fetal causa e vocês não sabem. Nada de coagular sangue da mãe. Quem sofre os danos são o bebê. Vai coagular com o quê? Quem libera é ela. É ela que está produzindo os anticorpos anti-RH que estão indo para o bebê causar danos no bebê. Para o segundo bebê. Mas aí os casos são muito menores. Tu tem que focar naquilo que é pertinente para a eritroblastose fetal. No bebê. No bebê. Os danos hepáticos são causados no bebê. Então a bilirrubina começa a causar. Então nasce um bebê ictérico. Na segunda gestação, o bebê nasceu, beleza? Retirei. E aí, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Antes de ter um bebê aqui dentro, o que é que veio de lá para cá? Os anticorpos. Então, a primeira gestação
Não tinha. Produziu por causa da presença do fator RH do filho. Isso. Então, gestação, primeira gestação, o bebê nasce, ok, ou nem tanto, né? Porque ele pode nascer ictérico, tá? Pode nascer com esse problema. Cara, quando meu filho nasceu, as médicas iam lá no nosso apartamento a cada 3 horas e faziam um cheque de lanterna, observando os olhos e a cor do bebê para ver se os rins estavam funcionando direito, se o fígado estava funcionando direito. Não, nós dois somos positivos, mas é um bebê que acabou de nascer. Então precisa estar em observação por pelo menos 24 horas. Sempre. Não. O fígado, ele pré-metaboliza a bilirrubina e manda para os rins, que vão terminar de metabolizar a bilirrubina, convertendo em algo que não é tóxico, como a urobilina, que dá a cor amarela da urina. E a mesma coisa para o intestino grosso, que ele vai metabolizar a bilirrubina e vai transformá-la em simultaneamente. Simultaneamente. Então, tanto o teu xixi é amarelo como tuas fezes são amareladas. E na criança, o que é que vai causar? Danos hepáticos, porque o acúmulo de bilirrubina estressa o fígado, era o que eu falei para vocês. E esse estresse hepático danifica as células do fígado e a bilirrubina se acumula no sangue da criança, deixando ela o quê? Ictérica, amarelada. Se regenera, mas não no bebê, que o fígado é desse tamanho. Ele não vai ter tempo hábil para a regeneração. Então, muitas vezes, na primeira gestação, ok. O bebê até nasce ictérico, mas nasce. Mas o problema está na segunda gestação, gente. Porque a segunda gestação, a mulher ela herda os anticorpos anti-RH, da onde? Primeira gestação. Ou seja, ela trouxe daqui para cá esses anticorpos, sem ter o bebê dentro. É como se ela tivesse sido vacinada contra o RH. Entendeu? Aí ela engravida de novo. Quando o bebê ainda está se formando, os fatores, os anticorpos anti-RH já vão entrar em ação, porque está iniciando de novo a invasão das proteínas estranhas. Então, esse bebê, ele não irá resistir a esse ataque. E você pode ter o quê? Um aborto espontâneo. Não, mas se ele for RH negativo, não vai dar em nada, porque não vai ter reação, vai atacar o quê? Tem que ser positivo. Aí, professor, é isso que eu vou falar agora. Aí você fala assim, ó, mas e aí, professor, a pobrezinha da Ana Prenha só vai poder ter um filho? Não, porque existe um tratamento chamado tratamento anti-RH, o soro anti-RH, que vai fazer o quê? Esse soro, essa vacina chamada, eu vou eliminar os anticorpos produzidos na primeira gestação, permitindo que a mulher ela possa gestar quantos filhos quiser. Não, é dada pelo SUS. Ok? Beleza, gente? Esclareceu? Vamos fazer as questões aí. Qual foi a questão que tu pediu, Letícia? Teu momento de brilhar. Vamos lá. Na atualidade, é bastante comum que as redes de... Hã? Vamos começar. A Letícia pediu 3 questões. 7ª questão, ó. Nossa, vamos lá. A gente vai estar aqui amanhã, se não der tempo hoje, a gente continua amanhã, tá bom, gente? Vamos lá, ó. Na atualidade, é bastante comum que as redes de comercialização de produtos no ramo alimentício ofertem produtos diferenciados à população humana com restrição à lactose na dieta alimentar. Em seres humanos, a doença galactosemia causa um retardo mental em idade adulta jovem, pois a lactose, composta por uma molécula de galactose mais uma molécula de glicose do leite, não pode ser degradada. A falha é esta que causa o mau funcionamento cerebral. Uma cura secundária para esta doença pode ser resultante da remoção de toda a galactose e lactose da dieta alimentar. Considerando-se o padrão da herança galactosemia, espera-se que esse fenótipo seja o quê? Primeiro, esse tipo de... Você já tinha ouvido falar dessa doença? Não.
Não é intolerância à lactose, não. Pronto. A galactosemia, ela é uma rejeição corporal à proteína do leite e ao açúcar do leite. É tipo alergia ao leite. É uma rejeição a isto. Então, o que acaba causando? E aí, mas não é a alergia em si, né? Aqui nós temos um problema que causa danos no cérebro devido ao acúmulo disso. Então, só por ser uma característica tão ausente, fenotipicamente falando, em seres humanos, eu espero que essa doença ela seja o quê? Dominante? Ela é recessiva. Portanto, item B. Não fala, mas ele trouxe uma doença estranha para você, justamente para causar uma estranheza em ti, beleza? Eu creio que esse foi o objetivo do autor, causar essa estranheza para quê? Para que você seja levado à reflexão de que caracteres que são extremamente raros na espécie humana tendem a ser o quê? Recessivos. Mas assim, a menina falou uma vez que ela tinha visto um lugar que ela tinha 50% de chance dela também se ela não fala isso. Depende da pessoa. Né? Depende da pessoa. Então não é 50%. Por exemplo, eu tenho o gene recessivo para anemia falciforme. Tô falando sério. Beleza? E minha esposa, ela não carrega esse gene recessivo. Então, nenhum dos meus filhos vão ter anemia falciforme, porém, eu posso ter filhos que sejam portadores desse gene para anemia falciforme. Então, nesse caso, 50% dos meus filhos podem ser portadores. Que eu acho que foi isso que foi colocado. Era. Não, porque tu perdeu teus ovários. Foi muito rápido. Então vamos lá. Acontece, tá vendo? Acontece, amor, que ninguém sabe ainda explicar de fato o que causa o gêmeo homozigoto. Por quê? Porque é uma falha no processo de divisão mitótica da clivagem. Ou seja, durante o processo de segmentação do zigoto para a transformação da mórula, existe ali uma separação das duas massas dos blastômeros. E aí eu tenho dois corpos em processo de clivagem que vão gerar dois indivíduos geneticamente iguais. Agora, a tua avó, o gêmeo, no caso da avó e da bisavó, eram gêmeas idênticas? Então, não. Então, não são gêmeos idênticos. Então, o que eu percebo aí? Eu percebo que geneticamente, isso sim, são mulheres que têm uma alta produção de progesterona, portanto, um alto potencial de ovulação. Então, o que podia acontecer? Você produzir dois óvulos simultâneos e no ato sexual, os espermatozoides do marido fecundaram os dois óvulos simultaneamente. E aí você ter menino e menina. Eu e minha esposa, a gente tentou ter filho por 2 anos. Ela descobrindo que tem gêmeos idênticos, ela, que prejuízo. Vamos lá. Mas vamos lá. Como eu te falei, eu não posso te afirmar isso porque não existe um conhecimento fatídico a respeito da herança genética da capacidade de gerar filhos gêmeos. Eu não tenho essa informação. Agora, já é plausível para mim tecer uma teoria sobre geneticamente da tua família que as mulheres têm um alto potencial de produção de progesterona e aumentar a ovulação. A minha esposa, a gente tentou por 2 anos ter filhos, e até que ela decidiu fazer os exames. Tava demorando vir, né? A gente tava meio que desleixado, vendo, cadê? Quando vier, veio, né? E tá demorando, então vamos ver o que tem de errado. Então ela passou a tomar alguns medicamentos, né, como ácido fólico, né, para estimular os folículos ovarianos, e também um outra vitaminosa lá, outra suplemento vitamínico, que a médica olhou para a cara dela e falou assim: olha, se você tomar isso aqui, existe uma chance aumentada de você ter filhos gêmeos. É problema?
A gente falou que não. O que eu entendi quando ela falou ali? É que vai aumentar o potencial de ovulação e eu posso ter uma ovulação dupla. Que foi o caso de um dos teus parentais. Entendeu? Vamos lá. O que é epistasia? Não lembra? Hum? Pode ser. A escamação contínua do útero. Porque como o teu útero, o que é uma endometriose? O endométrio é aquela pele que reveste o teu útero internamente. A endometriose, ela causa a descamação dessa pele, dessa região intrauterina, causando muitas vezes um corrimento sanguíneo contínuo, dores uterinas, uma cólica constante, né? E casos da menstruação, um sofrimento desgramado. Então é necessário fazer o controle por meio de anticoncepcionais, né, que vai ser um regulador hormonal, para atrasar o processo de descamação uterina. Então, isso aí atrapalha muito o processo da ovulação. Entendeu? Vamos lá. Epistasia, meu amor, é exatamente a mesma coisa que interação gênica. Tu lembra disso? As cristas das galinhas? Tu lembra daquela relação? Que quando eu tenho, por exemplo, um determinado alelo, ele impede a manifestação de um segundo alelo dominante que está ali sendo herdado junto. Ou seja, por exemplo, para eu ter uma crista uma crista do tipo ervilha, por exemplo, eu vou ter que ter o alelo Dzão e o alelo Ezinho Ezinho, porque se eu tiver o Dzão e o Ezão, eu vou ter uma crista nós, ou seja, a ausência de determinado alelo vai manifestar um outro tipo de característica. São sempre os dois alelos. Isso, perfeito. Isso aí é epistesia, tá bom? Epigenética. O que seria? Nobody? Acontece. Pronto. Não, mas isso é epistasia. Interação gênica, você vai ter na epistasia. Beleza? Já epigenética, que é uma coisa epigenética, é que vai ser uma coisa exclusivamente hereditária. Ou seja, que vai ter uma exclusividade gênica para uma determinada população ou étnica, e aí eu vou ter uma herança epigenética. Por exemplo, uma grande população de japoneses, eles não transpiram. Eles têm a ausência das glândulas sudoríparas. É uma herança epigenética. Qual o conceito do quê? Determinada herança específica de uma determinada etnia ou população. É porque brilha muito lá, esse cara assim, ó. Aí, não, brincadeira. Vai. É porque lá neva muito também, aí quando a luz bate na neve, eu astigmatismo é osso aí. Não! Cara! Mas assim, isso não pode ser o fator determinante. Pode ter também a questão da seleção sexual. Talvez tenha tido uma mutação. Talvez tenha rolado uma mutação dominante para o caractere deixar o olhinho mais puxadinho, e ele se tornou o bambambam bam, bam da aldeia dele, por exemplo, por ser assim. Tipo isso. Foi uma mutação, beleza? E talvez essa mutação tenha sido favorável para o período dele ou sexualmente. Aumentou as chances dele de ter filhos assim. Alguém. Alguém. Alguém.
Pode ser da mulher, mas a mulher tem vários filhos. Procriador. Vamos para 16 aí, mano. Vou fazer só essa, sem saideira. Tô cansado já. É o ligado ao X e ela é recessiva. Então vamos lá. A hemofilia ela é um distúrbio genético hereditário, o qual o sangue ele não coagula como deveria. Um simples trauma pode levar o hemofílico a ter um sangramento sem controle por um período prolongado. E essa perda de sangue significativa é capaz de comprometer as articulações. O sangue ele possui diversas substâncias, entre elas proteínas denominadas fatores de coagulação. Determine aí se V ou falso, beleza? Vamos lá. Homens hemofílicos, eles têm mães obrigatoriamente hemofílicas. E aí, verdadeiro ou falso? Exato. Olha aí, ó. Ele está falando aqui, ó. Homens hemofílicos têm mães obrigatoriamente hemofílicas. Não obrigatoriamente. Por quê? Porque eu posso ter uma mãe que é o quê? XHzão, XHzinho, ela é hemofílica? No entanto, ela pode doar esse XHzinho para o homem e ele sempre vai herdar o que do pai? O Y para ser menino. Pegou a visão? Por isso, a primeira é falsa. Vamos lá. Se continuar. Segunda afirmativa. Mulheres normais portadoras podem ter herdado o gene selvagem de sua mãe. E aí? Verdadeiro? Verdadeiro? Porque, afinal de contas, como ele é X, né? Quem doou, provavelmente, aí pode ter sido a mãe também. Mulheres com o genótipo XHzão, XHzinho, se casam com homens com o genótipo XHzinho, Y, elas não poderão ter crianças com essa doença. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, ela pode sim ter, né? Afinal de contas, se ela doar o XHzinho e o homem doar o XHzinho também para ter uma menina, por exemplo, eu posso ter uma menina hemofílica. Bom? Vamos lá. Mulheres genéticas, XHzão, XHzinho. Peraí. Não poderão. Então, poderão. Então, aqui é falsa nessa terceira? Beleza. A última aqui. A hemofilia é uma doença expressa por um gene ligado ao sexo, presente na região heteróloga ao cromossomo X. Verdadeiro. O que foi que vocês estão reclamando aí? Não entendi nada. Hemofilia é uma doença expressa por um gene ligado ao sexo, beleza? Presente na região heteróloga do cromossomo X. Tu sabe o que é a região homóloga e heteróloga? Não importa. Isso. Sim, tem que saber. Não, dá para explicar simplesmente assim, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui um cromossomo X e eu tenho outro cromossomo X aqui, eu posso dizer que esse cromossomo X ele é homólogo a esse. Perfeito? Se eu tiver um cromossomo X que porta essa característica bem aqui assim, e esse cromossomo X está portando a mesma característica do outro lado, porque tu entende que um X veio do pai e o outro X veio da mãe. Está no posicionado na região heteróloga. Não, mas pode manifestar a doença. Na mesma região. Beleza, amores e amoras? Gente, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Eu sei que foi bastante teórica, mas não vai dar tempo. Amanhã eu faço amanhã, porque hoje já estourou 5 minutos aqui, cara. Mas é porque pediram aula teórica, eu dei bastante aula teórica, poxa. Mas eu falo amanhã. É a semana 13 aqui em cima, ó. Semana 13. A semana 13 é hoje, amanhã, tá, Chuchu? Pessoal que tá em casa aí, ó, um cheiro e um queijo, um beijo. Até amanhã.